A partir de agora, com exclusividade aqui no Jornal da Fã, a deputada Linda Brasil. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Deputada, inicialmente, muito bom dia, muito obrigado por sua paciência. Estávamos marcados aí já já era para termos começado há algum tempo atrás a entrevista, mas na dinâmica aqui do programa acabamos indo apertando o tempo. A gente lhe agradece por sua paciência. Muito bom dia, Linda. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todas e todos os ouvintes aí do Jornal da Fã. Muito obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Deputada, objetivamente, qual foi o fato que lhe motivou a fazer essa denúncia ontem na Polícia Federal? Narciso, é o seguinte, desde quando um vereador e depois um deputado fez um recorte, eu não sei se o senhor se lembra, de um vídeo, de uma participação minha em uma escola, que era uma escola falando sobre o mês das mulheres, que foi em março, e também foi convidado outras pessoas para falar sobre o que o que nós, mulheres, passamos, enfrentamos, a ocupar esses espaços. E foi logo depois, Narciso, de um vídeo meu ter repercutido lá na Alese, em que eu fiz uma referência ao fato do que o ex-presidente foi, pelo STF, a denúncia da PGR foi aceita, pelo STF, e o ex-presidente se tornou réu. Aí eu fui fazer uma fala sobre esse fato, aí o deputado se incomodou, dizendo que eu não tinha moral, aí eu rebati esse vídeo, e esse vídeo viralizou, e lá na escola, uma aluna perguntou sobre isso. A minha resposta foi justamente essa, de que, infelizmente, para mim, um dos maiores desafios é lidar com essa perseguição, que a gente sofre, quando ocupamos algum cargo, no caso do legislativo, que para mim o meu maior desafio é justamente lidar, com essa tentativa de deslegitimar a minha atuação política. Aí, nisso, eles pegaram o recorte desse vídeo em que eu digo, que bolsonaristas, fascistas, racistas não passarão, e utilizou isso como se eu estivesse lá fazendo política, alguma coisa nesse sentido, ideologia de gênero. E a partir desse recorte tendencioso, acabei sendo vítima, Narciso, de vários ataques. Desde quando eu fui eleita vereadora, deputada, eu recebi alguns ataques, mas eram esporádicos nas minhas redes sociais, comentários, em algumas postagens que tinha, a meu respeito. Só que, devido a esse recorte, foi mais de 100 ataques, ameaças, com um cunho transfóbico, porque hoje a LGBTfobia, na verdade, a homofobia e a transfobia, Narciso, foi equiparado ao crime de racismo pelo STF. Então, por causa disso, porque a rede social é um espaço que, infelizmente, não tem ainda uma legislação, uma regulamentação, as pessoas se sentem à vontade de provocar esse tipo de violência. Então, a minha assessoria jurídica catalogou todas essas violências transfóbicas, e a gente criou um dossiê, e protocolamos hoje. A partir desse dossiê foi feita uma representação. Primeiro, eu fui no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, depois na DAGV, porque tem alguns que têm a ver com a competência do Estado, da DAGV, outro da Polícia Federal, porque o entendimento da DAGV que casos ligados à internet precisa ser na Polícia Federal, já que tem um alcance não só nacional, mas até internacional. Aí a gente protocolou também essas representações
tanto na DGV como também na Polícia Federal. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a deputada estadual Linda Brasil após a sua publicação no dia de ontem de que denunciou mais de 120 perfis por ataques homofóbicos nas redes sociais. Deputada, a gente tem percebido que na sua fala a senhora tem tido cuidado de não citar o nome dos dois parlamentares. Por que esta atitude? Porque há um movimento nacional, né, de parlamentares ligados ao bolsonarismo, né, que tem uma ligação muito profunda com o fascismo, que é o discurso de ódio, que é a perseguição de minorias, né, está muito ligado a esse comportamento. E esses parlamentares, eles não têm projeto para o Estado. Eles são eleitos com essa postura de perseguir. É só você fazer uma análise a nível nacional. Quase todos os deputados que têm essa postura bolsonarista, eles têm visibilidade a partir dessa perseguição. É algo já programado, né? Existe já esse incentivo, né, de viralizar, de lacrar na internet, porque isso vai dar like, isso vai acabar também chamando eles para as mídias de uma forma geral. Então, a nossa comunicação, desde quando eu fui eleita vereadora, na verdade, bem antes, né? A gente sempre fez uma comunicação muito de informação, Narciso, de levar conhecimento e não entrar no jogo deles, que ter esses conflitos para viralizar, né? Então, a nossa mandata, a gente foca muito na nossa atuação, na nossa prática política, né? A nossa mandata é dividida em 8 GTs, que são grupos de trabalhos de atuação em várias áreas da educação, da saúde, direitos humanos, cultura, socioambiental, jurídico, e a gente foca muito nisso. Então, eu não gosto de citar, justamente, a gente não cita justamente para não fazer o que eles querem, porque é isso, eles não estão preocupados com o que eu estou me vestindo, eles não estão preocupados pela forma das pessoas LGBT amar, viver, eles sabem que essa pauta Narciso, dá like, dá visibilidade, dá engajamento na internet. Então, a gente tenta não denominar, e a questão não foi eles, né? Eles não conseguiram, não teve nada, a não ser o vereador que me tratou no masculino quando foi se referir a meu vídeo. A nossa assessoria está vendo, nesse caso específico, como a gente está vendo um processo à parte. Mas o que a representação ontem foi justamente pelo incentivo, né, que com esse tipo de postura acaba estimulando, Narciso, pessoas que já têm um preconceito, já não conseguem entender bem as pessoas trans e acabam, né, com, vamos supor, 2 parlamentares que foram eleitos, que estão ali na tribuna, né, e falam sobre isso, isso acaba estimulando esse discurso de ódio nas redes sociais. E como a transfobia e a homofobia são crimes equiparados ao crime de racismo, aí a gente protocolou essas notícias, crimes e representações, tanto na DGV, e na Polícia Federal e no Ministério Público Estadual e Federal. Então, só para reforçar a transparência da sua informação, deputada, os 2 parlamentares, a que a senhora se refere como, digamos assim, impulsionadores das mensagens que a senhora recebeu, não teriam cometido crime de transfobia contra a deputada Linda Brasil. Sim, exato. A questão. Teve um que se referiu no masculino, só que ainda a gente está buscando entendimento como foi, se foi de uma forma geral, né, a nossa assessoria geral. Mas ontem as representações foi, Narciso, as mensagens violentas com cunho transfóbico, né, quem vai avaliar a justiça, né, vai investigar, tal, se vai dizer ou não. Então, todas essas mensagens com cunho transfóbico, a gente fez um dossiê
e entregamos aos órgãos públicos competentes para fazer uma investigação, uma apuração, e se vai, né, gerar um inquérito, né, um processo na Contra esses justiça. perfis. Sim, Que sim. é uma busca sempre muito difícil, né? Nós, na imprensa, vez por outra, também somos alvos de críticas de alguns perfis nas redes sociais. Quando você vai olhar o perfil, tem um seguidor lá, né? Tem dois seguidores. Exato, Então, são perfis que são criados de forma contínua e de forma intencionada para fazer esse tipo de agressão e o agressor continuar fugindo aí da atuação da fiscalização da justiça. Recebo aqui do Newton Coelho a seguinte mensagem: a deputada Aline Brasil está falando a verdade, eles querem mídia e direito de resposta. Não fale, fascismo é o pior câncer do mundo, diz aqui o Newton Coelho. A Marcela diz aqui: minha solidariedade à deputada Linda. Essas pessoas homofóbicas são frustradas, muitos por não ter coragem de sair do armário. Por isso age com tanto ódio. É a Marcela Ribeiro quem está falando. Tem também o Leônio que diz aqui: se possível, pergunte à deputada se a presidência da Alese está dando algum suporte jurídico ou algo parecido, já que em nenhuma entrevista ela faz o agradecimento. Fique à vontade, deputada. Sobre a questão da LES, a gente se reuniu com a presidência semana passada, né? Nós cobramos, né, que a presidência garanta, né, o meu exercício, né, já que porque com essas repercussões, né, com essas fake news ou distorção sobre minha ida, né, nas escolas, porque eu sou mestre em educação, Narciso. Eu vou lá falar sobre respeito, sobre a importância de discutir sobre alguns temas para combater violências, não só contra a nossa população LGBT, mas contra todas as mulheres, contra a população negra, contra pessoas com deficiência. Então, discutir sobre o respeito à diversidade, a uma distorção. Então, eu solicitei da Alese, né, toda a garantia para que eu possa exercer a minha mandato, exercer o meu cargo, né, como mandato, como pessoa que foi eleita pelo povo. Então, a Alese tem de garantir isso, né? A gente está vendo as questões que eu possa exercer, né, o meu mandato, a minha mandata, de uma forma que não atrapalhe minha atuação política. Então, a Alese, nesse sentido, é questão de agradecimento. Essas questões estão acontecendo agora. Eu faço meus agradecimentos lá sempre em público, lá na tribuna, todas as vezes que acontece realmente algo que eu estou vendo de concreto nesse sentido, né? Então, a gente agradece todas as pessoas, as mensagens, né, de carinho, de apoio de todas as pessoas que estão enviando, né? Desde ontem eu estou recebendo várias solidariedades, e isso é muito importante, porque Narciso, isso acaba afetando também a nossa questão, né, de saúde, porque são mensagens, desculpa, são mensagens muito fortes, muito assim, que ofendem muito a minha dignidade, e isso acaba afetando, apesar que eu tento não ler tudo, porque é muito agressivo, é muito violento, é muito perverso o que Perfeito. essas pessoas fazem na internet, porque acham que não vai ter justiça, aí acaba se sentindo à vontade, né? Mas a gente não pode. Eu acho, sabe, Narciso, que é importante, não só em referente ao meu caso em si, mas há uma legislação urgente na internet. A internet está sendo um espaço sem lei que as pessoas estão usando para pedofilia contra crianças e adolescentes, para disseminar racismo, machismo, violência, ó, né, de uma certa forma, principalmente atraindo crianças e adolescentes. Isso é muito, muito perigoso e precisa Perfeito. de uma legislação urgente. Deputada, para a gente poder encerrar, eu tenho mais dois ouvintes aqui. Põe no ar, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Eu vou ser bem sincero, eu já fui presidente de Grêmio Estudantil, e no período que eu estava lá como presidente,
Eu nunca permiti que deputado ou político nenhum entrasse na escola para falar sobre determinados assuntos. Se for falar sobre qualquer coisa sobre educação, você pode participar. Agora, começou a falar qualquer coisa de política, eu já pedi a licença e pedi para ele se retirar. Já aconteceu isso, não vou citar o nome, mas eu acho um absurdo qualquer político ir para escola e falar, quanto professor também. E existem, infelizmente, professores que têm lado A ou lado B, não estou generalizando aqui qualquer lado, não. Lado A ou lado B, que quer ficar falando sobre política, quer ficar falando sobre o seu lado, porque o presidente X ou o presidente... Esqueça isso, a gente tem que parar de tentar embutir na cabeça dos adolescentes e da juventude uma política do pensamento dessas pessoas. Eles que têm que aprender o que é a política, eles que têm que aprender sozinho como é que funciona a política. Esse é o Wagner Bob. E também tem aqui o Júnior, que diz o seguinte: sou Júnior, sobre a denúncia linda dos recortes, eu gostaria de dizer que o vídeo veio a público pela própria rede social dela. Quem fez o recorte foi a assessoria dela, tanto é que não tem a pergunta da aluna. Sugiro que a quem interessar assista novamente, perdão, e perceba que está sendo gravada a tela do celular e mostra a entrada do perfil e depois a seleção do vídeo. Linda está sem ter o que fazer e, para aparecer em uma possível polarização, fez essa denúncia. O nível de militante da fala em fascismo e não sabe sua verdadeira origem, que foi em movimentos de esquerda. Eles foram doutrinados a repetir este e nem sabem o que estão falando, é a mensagem do Júnior. Deputada, já lhe agradecendo pela atenção ao nosso trabalho, vamos aguardar então os desdobramentos desta denúncia e as providências tomadas pelas autoridades cabíveis. Certo, respondendo tanto a Wagner, né? A escola é um espaço para debater todas as questões. A gente tem de debater sobre violência contra criança e adolescente, sobre conscientização, despertar o senso crítico. E eu fui convidada como mestra em educação e estava respondendo uma pergunta sobre política. Eu jamais vou me eximir e ninguém, nem você como presidente, ninguém pode proibir essas discussões em sala de aula. Não existe nada que proíba sobre isso. Uma coisa que não pode acontecer, Wagner, é, em época de campanha eleitoral, usar a escola para fazer campanha eleitoral. Isso são coisas totalmente diferentes. Mas falar sobre respeito, sobre violência contra mulheres, falar sobre políticos que se utilizam de discurso de ódio para se eleger, sim, porque a gente, além de estar formando cidadão, né, técnico para aquela função ou aquele curso específico, a gente está formando cidadão para a vida, que vai votar, que vai eleger. Existe adolescentes com 16 anos que elegem um presidente, precisa conhecer, né, para que ele possa decidir. E sobre a questão de eu não ter o que fazer, eu acho que, eu nem lembro o nome do segundo, não acompanha a Lésia. Eu chamo para você acompanhar, Júlia, acompanhar a Lésia e ver a nossa atuação política sempre combativa, né, sempre, né, de cabeça, né, erguida, porque a gente faz um trabalho com transparência, né? E o que quando a gente critica o comportamento fascismo, porque isso ameaça a nossa democracia, Júnior, ameaça até o processo eleitoral democrático, o Estado democrático de direito, e a gente precisa sim se posicionar todas as vezes que... Olha, as pessoas se utilizam, Narciso, de uma frase que é liberdade de expressão, mas liberdade de expressão tem um limite. Quando você ofende o outro, quando você gera violência, como eu estou sendo vítima de violência por essa tal liberdade de expressão, né? E o vídeo, Márcio, no meu vídeo tem uns 3 minutos. Eles pegaram 9 segundos só de uma fala, sem contextualizar. O vídeo está
todo, né? Foi uma participação de 3 horas que eu tive. O pessoal da comunicação fez um vídeo, Narciso, só falando da minha participação. E um dos trechos tem esse trecho ali, né, que fala. Mas, além disso, eu estava falando sobre outros assuntos que não foram passados, que tem a ver com isso, né? Tem a ver com minha atuação política. Eu sou, além de ser professora, Wagner, eu também sou mestre de educação. Então, eu Perfeito. fui convidada, irei a qualquer escola que eu for convidada, e mesmo que eu não sou convidada, eu posso ir em qualquer escola pública, porque eu sou deputada eleita, e meu papel é fiscalizar. Eu posso ir na escola, conversar, seja com professores, com direção, com funcionários, com os alunos, para Perfeito, saber, deputada. né, como é que está a situação da escola. Então, ninguém vai impedir eu, como deputada, de entrar e sair em algum espaço público. Essa é a minha função também. É isso, Narciso. Deputada, Obrigada. obrigado pela participação, um bom dia de trabalho, espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que na próxima vai ir presencial. Vamos Fica marcar melhor. sim. Vamos marcar sim. Tá, Muito obrigado, tchau. Um bom deputada. dia a todos os ouvintes da Fã F1.